como mostrar animações personalizadas e complexas em um aplicativo Flutter. Por exemplo, uma splash screen animada, uma tela de carregamento diferente ou mesmo uma tela de feedback para o usuário com alguma animação. Se você ficou interessado, fica comigo até o final desse vídeo e eu vou te mostrar como fazer isso. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como adicionar animações complexas e personalizadas em um aplicativo Flutter, para que você possa usar uma splash screen animada, criar uma tela de feedback para os usuários com algum tipo de animação, ou mesmo simular até controles de interface como botões e tooltips e outras ferramentas ali de forma animada. Para isso, nós vamos utilizar a biblioteca Lottie, que é uma biblioteca que permite renderizar animações produzidas no Adobe After Effects com o formato JSON. Então, geralmente o usuário ele vai exportar a animação em formato JSON do After Effects e nós conseguimos usar essa biblioteca Lottie para renderizar essa animação. E para você acompanhar mais vídeos como esse e aprender mais sobre Flutter, se inscreva gratuitamente aqui no canal para que toda semana você receba notificações dos novos vídeos que são produzidos e que com isso você consiga aprimorar e melhorar a sua carreira. Bora pro vídeo? Bom pessoal, a primeira pergunta que vem à cabeça é: bom, eu não sou designer e eu não sei fazer animações no Adobe After Effects. Esse vídeo é para mim? E aí eu vou responder para você que sim. Tá? Existe um site que é o Lottie Files, eu vou mostrar para vocês agora. Então este aqui é o site, pessoal, Lottie Files, que ele basicamente ele vai listar ali vários arquivos já produzidos de animações e que você pode baixar gratuitamente. Então vocês estão vendo aqui que eu tenho uma aba chamada Discovery e aqui você vai ter Free Animations. E aí você pode explorar, você pode buscar todas as animações, né, que a comunidade ela disponibiliza de forma gratuita. Então vocês estão vendo aqui que eu já tenho várias animações diferentes, tá, que são carregadas e veja, tem mais de 97 páginas aqui de animações. Né? Então vocês podem visualizar essas animações e depois também baixar para usar nos seus aplicativos. E também, como vocês podem ver aqui no menu, existe um Marketplace que permite que você possa comprar uma determinada animação, ou seja, animações mais premium. Você consegue comprar, né, essas animações, né, por valores, por exemplo, de 99 centavos de dólar até 2, 3 dólares, dependendo da animação. E se você tiver um projeto muito exclusivo, você também pode contratar aqui os animadores para, né, produzir essa animação para você no formato Lottie. Então é um marketplace aqui que é bem completo, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a animação aqui simulando uma espécie de carrinho de delivery, né, para mostrar que o entregador está indo até você. E depois eu vou mostrar para vocês como simular uma widget de switch por meio dessa animação aqui. Né? Veja que é uma animação, ela fica repetindo, e eu vou mostrar para vocês como controlar essa animação para você ter, por exemplo, um switch animado. Então, bora para o código e vamos ver como fazer isso na prática. Bom, pessoal, então eu preparei aqui um projeto Flutter, já deixei ele preparado para a gente. Basicamente, eu criei essa página aqui de animações. Depois você pode acessar esse código-fonte aqui na descrição do vídeo. E nós vamos ter duas páginas. Uma aqui que seria o exemplo do delivery. Então, veja que eu tenho uma página preparada e eu já deixei aqui, basicamente, o local onde nós vamos inserir a animação. Tá? E a outra página vai ser a nossa página do switch, que basicamente a gente vai incluir o switch animado, então eu também já deixei essa página, né, pronta ali para a gente só inserir a animação, beleza? E aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma coluna e vai ter os controles aqui para a gente abrir o delivery page e o switch page. Então vamos trabalhar aqui no nosso delivery page. Então basicamente nós temos esse texto aqui que seria a animação e nós vamos substituir pelo Lottie. Né? Então, se eu salvar, vocês estão vendo que ele já mudou aqui o texto da animação. Bom, como que a gente pode fazer? Bom, primeira coisa que nós precisamos fazer é instalar a biblioteca do Lottie. Então, para isso, no nosso pubspec.yaml, nós vamos instalar aqui na linha 26, tá? A biblioteca do Lottie. Então, essa é a primeira modificação que nós precisamos fazer, né? Incluir a biblioteca. Voltando em Delivery Page, nós temos duas formas de inserir o Lottie. Nós podemos inserir por meio de um asset, ou seja, uma animação, um arquivo JSON que está dentro do nosso projeto, ou usar o network para ele puxar diretamente da rede. E é isso que nós vamos fazer nesse primeiro momento. Tá? Então, nós vamos usar aqui o Lottie
ponto, e vocês estão vendo que eu tenho aqui File, Memory, e nós vamos usar o Network. Então, no site do Lot, vocês estão vendo que eu tenho a animação, e aqui eu tenho Lot Animation URL. Então, basicamente, eu vou copiar essa URL, e dentro do nosso código, a gente vai colar, então, o JSON dessa animação. Beleza? E aí vejam que ele já vai aparecer aqui na tela a animação para nós. Repare que a animação ela fica em looping, ou seja, ela vai ficar se repetindo do início até o fim, né, a não ser que você faça algum tipo de controle sobre ela. Mas vejam que é bem simples de trabalhar com essa animação. Então, se eu entrar na página de Delivery, a animação já está carregada e nesse caso aqui a gente está mostrando a página para o usuário de que o Marcos, nesse caso aqui, está a caminho para fazer a entrega. Então vejam que o aplicativo ele fica com outra cara e a gente usou apenas 3 linhas de código para fazer isso. O segundo exemplo que nós vamos trabalhar agora é o exemplo do checkbox. Então a ideia é que a gente consiga simular um controle de interface, que seria o switch, usando apenas uma animação. Como vocês viram, a animação ela fica no looping, então a gente precisa de alguma forma controlar essa animação. Bom, para esse exemplo, eu fiz o download dessa animação. Então vocês podem ver aqui, olha, no canto superior direito, que eu tenho uma opção de download. E aqui você tem zip, JSON, GIF, enfim. E a gente vai baixar aqui a Lot JSON. Essa animação, pessoal, eu já inseri ela aqui dentro de uma pasta chamada Lot. E aqui eu tenho meu lot toggle.json, que é exatamente aquela animação. E aqui no nosso PubSpec, eu coloquei como assets a pasta lot. E aí dessa forma a gente consegue acessar, né, o asset de forma local. Então agora a gente vai trabalhar aqui na nossa página Switch Page e a gente vai trabalhar aqui dentro desse center, tem um container de tamanho 200 e vai ser aqui que a gente vai carregar a nossa animação, que no momento ela está no asset. Bom, como que a gente vai fazer então? Então a gente vai acessar a biblioteca lot.asset e aqui a gente vai passar então o lot, que é o nome da pasta, barra lot toggle.json. E dessa forma ele vai carregar a animação para nós. Vejam que no momento ele está carregando aquela animação com looping, certo? De forma repetida. Então o que agora a gente precisa fazer é adicionar uma forma de controlar essa animação de forma programática. Para fazer isso a gente precisa de um Animation Controller. E para utilizar o Animation Controller, a gente precisa utilizar um mixing aqui na linha 12, no nosso state, que vai ser o Ticker Provider State Mixing. Basicamente esse mixing, pessoal, ele vai permitir que uma animação ela ocorra somente quando esse estado ele está na árvore de widgets, para justamente que quando você sair da página, a animação não fique rolando e consumindo recurso. Então, basicamente, ele vai permitir essa sincronização, né, da animação do controller, né, do Animation Controller com a árvore de widgets, certo? Então, toda vez que você entra na widget, ele vai inicializar o controller e depois, quando você sair, ele vai fazer o dispose. Bom, então agora, tendo o Ticker Provider, a gente vai começar a trabalhar com esse controller. Então, a primeira coisa, a gente vai declarar uma variável do tipo late, para a gente inicializar ela no init state, e ela vai ser final, do tipo Animation Controller. E a gente vai chamar ela de controller e ela pode ser privada. Então, essa é a primeira coisa. Como a gente está simulando um toggle, a ideia é ter um booleano também, chamado checked, e a gente vai inicializar ela com false. Então, esse aqui vai ser o nosso state, certo? Verdadeiro ou falso, se está checado. Na sequência, a gente vai adicionar, então, o nosso init state. E no nosso init state, então, nós vamos inicializar o nosso controller. Então, o controller recebe um animation controller. E aqui a gente precisa sincronizar essa opção, né? O vsync. E aí, basicamente, a gente vai sincronizar com o state, ou seja, com o this. E na sequência, a gente vai mudar algumas propriedades. E a primeira dela vai ser a duração da animação. Então, veja que você pode colocar uma duração mais longa ou mais curta, dependendo da velocidade que você quer, né, que essa animação termine. Então, aqui eu vou colocar um duration e vou colocar aqui 500 milissegundos. Tá? Depois vocês podem ver, de acordo com a animação, né, qual que é a duração mais adequada para ela. Vejam que ele ainda continua em looping. Por quê?
Porque agora a gente precisa atualizar aqui o controller. Então, como a segunda opção aqui do asset, a gente vai passar então uma propriedade controller e a gente vai passar então o nosso controlador. Antes da gente prosseguir, outro método que a gente precisa fazer aqui é o dispose, tá? Para justamente finalizar aqui o nosso controller, tá? Antes da widget ser cancelada, né? Antes dela sair ali da árvore de widgets. Então aqui a gente vai fazer um controller.dispose para justamente ter esse controle sobre a animação. Bom, vamos atualizar e agora vejam o que aconteceu. A animação ela pausou, né? Simplesmente ela parou de executar de forma repetida, né? Então nada aconteceu aqui. Por quê? Porque a gente apenas inicializou o nosso controller, mas nós setamos a duração, mas nós não iniciamos de alguma forma a animação. Então se você quisesse fazer de forma repetida, basicamente aqui no init state você poderia fazer controller. E aí você vai ter, por exemplo, o repeat. E basicamente o repeat ele vai fazer, né, de forma programática com que a animação ela fique de uma forma repetida, né? E aí que vejo que ele está bem rápido porque ele está em milissegundos, tá? O que a gente vai fazer é que quando eu clicar na nossa widget, ela então faça a animação. Quando eu clique de novo, ela faça a animação de sentido reverso, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, para isso, pessoal, a gente vai criar um método aqui chamado toggle. Esse método, a gente vai verificar o quê? A gente vai verificar se a propriedade está checado, ou seja, se ela tiver verdadeiro, ou no caso aqui, se tiver falso, no primeiro momento, a gente vai então fazer o controller.forward, ou seja, para a animação ela ir para frente. Se tiver checado, a gente quer retornar. Então, para isso, a gente pode fazer um controller.reverse. E aí a animação ela vai ocorrer de trás para frente. Nenhum desses dois métodos ele faz com que a animação ela fique repetindo. Então, para isso que existe o método repeat. E aqui, basicamente, a gente vai mudar o status do checked. Então, checked recebe o contrário do checked atual. Então, basicamente, é dessa forma que um switch ele vai funcionar. Beleza? Bom, ainda não chamamos esse método em nenhum lugar e a gente precisa fazer isso de alguma forma aqui nesse container. Então, como que a gente vai fazer isso? Basicamente, nós vamos fazer um wrap aqui com a widget e nós vamos utilizar uma widget que é a Gesture Detector. Então, aqui existem vários gestos que você pode controlar, né, dentro, por exemplo, de um container. Então, se você quiser, você pode usar o container e o Gesture Detector para fazer o seu próprio botão, por exemplo. Então, aqui a gente vai usar o onTap e o onTap a gente vai passar para o método toggle, beleza? E aí, dessa forma, agora, quando eu fizer um tap, ou seja, um gesto de toque sobre o container, então nós vamos chamar o método toggle. O método toggle vai verificar que no primeiro momento não está checado, porque nós inicializamos a variável com false. Então, ela vai fazer o controller para frente. Então, ele vai fazer a animação até o final e vai dar um stop. No contrário, quando a gente clicar de novo, agora está true. Então, ele vai fazer a segunda condição aqui, que é o reverso. Então, ele vai voltar de trás para frente e sempre vai alternar aqui entre verdadeiro e falso a nossa propriedade checked. Então, vamos ver se funcionou. Vamos atualizar o aplicativo aqui para garantir. Entramos no switch, nada aconteceu. Quando eu clicar, ele fez a animação. E aí vejam que ele ficou checado, tá? A nossa animação como se fosse um checkbox. Quando eu clico novamente, ele faz o reverse dessa animação. E aí, dessa forma, a gente tem, então, um switch animado, né, que tem uma certa animação aqui no switch. E veja que vocês poderiam customizar, né? Eu poderia colocar o tamanho aqui que eu quiser, ele vai diminuir o tamanho da animação, né, para o tamanho que eu quiser colocar na tela, beleza? Então, vocês podem usar a animação como se fosse um ícone, aonde vocês quiserem, basta vocês configurarem o tamanho dessa animação. Bom, pessoal, como vocês viram, é bem simples utilizar o Lottie. E como eu falei, se vocês não conhecem ali de design ou mesmo de ilustração, vocês podem utilizar o próprio marketplace do Lottie Files. Então, façam alguns testes. Recomendo que vocês testem essas configurações de controlador que você pode inicializar, ou você pode pausar a animação, você pode colocar em looping. Você tem vários controles que você pode fazer. Além disso, você pode configurar o tamanho
e utilizar em várias partes do teu aplicativo. Como a splash screen, você pode utilizar como um ícone animado, você pode criar um botão animado usando containers, vai da sua criatividade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então deixa seu joinha, né? Compartilhe com mais pessoas, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que toda semana você possa avançar mais na sua carreira e receber novos vídeos aqui do canal, beleza? Pessoal, grande abraço e até a próxima semana.